Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 101. Enquanto nossos exércitos convocados lutavam, Selene e eu nos encarávamos, sabendo que estávamos perto do fim do nosso duelo. Considerando que eu já a matei 2 vezes, e só precisava fazer isso mais uma vez para reivindicar a vitória. Por outro lado, se Selene voltasse a me dominar e drenasse mais da minha força vital, eu estaria acabado. Desde que aquele breve período em que ela me tocou antes fez com que minha energia caísse tanto, ela quase voltou ao nível que tinha quando eu era simplesmente um humano normal, sem nenhum aprimoramento de soro e treinamento formal em artes místicas. Simplificando, tudo se resume a isso. Selene sabe disso e eu sei disso. Então, nas palavras de um certo herói esqueleto coberto de adamantium, vamos lá. Levantando minhas mãos, disparei rajadas de eletricidade na direção de Selene. Mas antes que pudessem tocá-la, ela usa sua velocidade sobre-humana para se esquivar. Ela então começou a correr por aí, criando imagens residuais. Mas isso não significou nada para mim, já que eu sempre soube qual era a verdadeira Selene. Virando-me na direção dela, enviei uma rajada de energia atômica. Esquivando-me do ataque, senti Selene disparar vários raios mentais em minha direção. Abrindo o escudo psioníaco, bloqueei todos e cada um deles. Então, no momento em que bloqueei o último raio mental, o maldito buraco se abriu abaixo de mim, uma cheia de espinhos afiados de pedra. Deixando-me cair, abri 2 portais. Um diretamente abaixo de mim, e o outro no céu. Caindo pelo primeiro, saí pelo segundo. Então, me estabilizei no ar antes de fechar os 2 portais. Depois disso, comecei a vasculhar o campo de batalha em busca de Selene. Só para não vê-la em lugar nenhum. Sendo assim, criei uma bolha de campo de força ao meu redor. A bolha foi atingida por uma onda de chamas negras imediatamente depois de mim. Virando-me na direção de onde as chamas se originavam, encontrei Selene flutuando ali. Um sorriso no rosto dela. Seguindo em sua direção, meu campo de força ainda me cercava. Preparei-me para correr em sua direção como antes. Somente antes que eu pudesse, Selene gerou seu próprio campo de força e nossos campos começaram a colidir. Os 2 se empurraram para frente e para trás por alguns segundos antes de Selene e eu os dispersarmos. Então cobri minhas mãos com eletricidade e voei direto em sua direção. Enquanto isso, Selene fez o mesmo, cobrindo suas mãos com suas chamas negras. Enquanto nosso exército de robôs e árvores continuava a lutar um contra o outro no chão abaixo, Selene e eu rapidamente nos alcançamos e começamos uma briga. Trocando golpes, nós brigamos. Eu não estava em vantagem, apesar da minha armadura, já que de alguma forma as chamas negras geradas por Selene conseguiram penetrar todas as defesas da minha armadura e me afetar diretamente. Se não fosse pelas minhas habilidades de regeneração, eu definitivamente estaria morto agora. Mais uma vez enfatizando o quão perigosa Selene realmente é. É por isso que agora mais do que nunca eu preciso vencer, pois ela é perigosa demais para ser deixada sozinha, sem mencionar que eu quero dominá-la. Continuando a trocar golpes com Selene, minha mente rapidamente pensou em maneiras de desferir o golpe final e mortal que eu precisava para vencer o duelo. Por fim, eu inventei uma. O que, embora fosse arriscado e extremamente arriscado, me faria vencer se conseguisse. Bem, não há momento melhor do que o presente. Meu plano foi definido e comecei a colocá-lo em prática. Afastando-me de Selene, cobri minhas 2 mãos com energia atômica e comecei a enviar rajadas dela em sua direção, explosões das quais ela se esquivou habilmente. Mas enquanto ela fazia isso, eu voltei para o chão. Selene logo pousou alguns segundos depois. Depois que ela fez isso, invoquei vários círculos mágicos e comecei a enviar rajadas de energia mágica nela, como antes. Selene invocando seus próprios mandalas tão para bloquear facilmente meus ataques. Enquanto ela fazia isso, corri para frente e rapidamente encurtei a distância entre nós. Quando fiz isso, dei um soco em Selene. O que ela respondeu com a sua própria resposta. Nossos 2 punhos se encontraram e colidiram, gerando uma poderosa onda de choque que destruiu o que restava dos nossos 2 exércitos convocados. Depois que isso aconteceu, decidi que era a hora de fazer minha jogada final. Enviando minha armadura para longe, rapidamente agarrei o pulso de Selene. Então eu a puxei para perto e capturei seus lábios em um beijo, enquanto também enfiava minha mão livre em seu peito e segurava sua coluna, arrancando do corpo dela depois que eu fiz isso. Assim que consegui fazer isso, interrompi o beijo, fazendo o possível para não cair de joelhos, já que minhas ações de agora haviam consumido o que restava da minha energia para serem realizadas. Só espero que tenha sido suficiente para reivindicar a vitória. Com uma expressão chocada no rosto, Selene olhou para sua espinha em minha mão, seu corpo já se regenerando do meu ataque. Apesar disso, ela não me atacou. Em vez disso, senti uma sensação dentro da minha magia. Então, depois que eu fiz isso, Selene se ajoelhou e abaixou a cabeça na minha direção. O duelo acabou. Você cumpriu uma das condições para a vitória, tendo me matado 3 vezes. Portanto, agora honrarei os termos do acordo que estabelecemos. A esse respeito, você agora tem minha lealdade eterna pelo resto de seus dias, Rei Destino. Ela me explicou, trazendo um sorriso ao meu rosto. Parece que minha aposta valeu a pena. Porra, sim. Entendido. Eu respondi. Agora então levante-se, Selene Galil. E mais uma coisa. É o Imperador Doutor Destino. Eu disse a ela. Sim, o Imperador Destino de fato. Capítulo 102. Eu tinha feito isso. Eu tinha vencido meu duelo contra Selene.
Agora eu não só tinha feiticeiras centenárias, extremamente belas e sensuais, poderosas e uma lealdade eterna a Evo, mas essencialmente o clube do inferno sob meu comando. Embora, é claro, o clube precise passar por um expurgo para garantir que fique livre daqueles que desafiam a vontade de Dr. Destino, um trabalho que tenho certeza que Emma vai adorar, já que eu já decidi torná-la a nova líder indiscutível do clube do inferno, além de ser o segundo membro da minha cabala. Tenho certeza de que ela e Norman vão se dar muito bem. Selene se levantou e se aproximou de mim. Ela então capturou meus lábios em um beijo, que imediatamente começou com a língua, do qual eu teria me afastado imediatamente, se eu não tivesse sentido minha energia retornando à medida que nosso beijo durava. Minhas reservas voltaram a níveis aceitáveis quando Selene as quebrou. O que você acabou de fazer? Perguntei a ela. Achei que isso seria óbvio, meu imperador. Simplesmente devolvi um pouco da força vital e energia que tirei de você antes. Selene explicou, considerando que pude ver que você estava em suas últimas pernas. Bom trabalho, eu disse. Então dei um tapa na bunda dela. Mas da próxima vez espere até eu lhe dar permissão antes de fazer uma coisa dessas, a menos que eu esteja em uma situação em que eu seja absolutamente incapaz de fazer isso. Entendido? Sim, meu senhor. Selene ronronou. Seu corpo inteiro tremia. Bom, pois Selene precisa se lembrar exatamente de quem é o responsável agora. Nossa, espero não estar interrompendo nada, estou? Perguntou o ancião, atravessando um portal. De jeito nenhum, mestre. Eu respondi. A propósito, eu aprecio você ser o árbitro do meu duelo com Selene. Eu disse a ela. Não pense nisso, Victor. Especialmente considerando tudo o que você fez por mim. Esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais eu vou retribuir. Ela explicou. Entendo. Eu respondi. Bem, mais uma vez, obrigada. Eu disse a ela. O prazer é meu. Ela disse. Adeus então. O ancião. Ela então abriu um portal e foi embora. Quando ela fez isso, peguei meu telefone e liguei primeiro para Susan para informá-la do resultado do duelo. Depois para Brainiac para que ele pudesse ver o que eu chamei de equipe de limpeza no meu local, para reparar os danos causados na área pela mina e pelo duelo de Selene. Depois de fazer isso, abri um portal de volta para a Latéria e levei Selene para lá. Então coloquei-a em contato com as pessoas certas depois de explicar o relacionamento dela e o meu. Depois que fiz isso, voltei para Mônaco, onde então me deitei para um longo e agradável descanso. Já que lutar e derrotar um vampiro feiticeiro psíquico com séculos de existência definitivamente não é fácil. A Latéria do Ostade, Castelo Dr. Destino. 27 de maio de 2010. Movendo-me pelos corredores do Castelo Dr. Destino, segui em direção ao meu destino, sentindo-me fresco como uma margarida. Já se passaram 3 dias desde meu duelo com Selene, e agora eu estava de volta com força total. Força que começarei a cultivar novamente com seriedade depois de cuidar de alguns assuntos importantes futuros. Desde aquele duelo com Selene me mostrou o quanto ainda me falta quando comparado a certos seres. Sem contar seres divinos como Celestiais, os Beyonders, Galactus e outros, ainda há várias pessoas que poderiam facilmente me matar sem problemas, como Apocalipse ou mesmo Adam Warlock, se ele for o dos quadrinhos aqui e não a versão nerfada daquela mamãe do MCU. Há também vários outros seres que eu poderia nomear, mas não vou, já que simplesmente ver o quão fraco eu sou comparado a eles não vai me fazer bem algum. Não, o que me fará bem é superar meus limites atuais. Preciso me tornar mais. Preciso me tornar outra coisa. Preciso dos poderes de um deus. Sim, um deus. Está decidido então. Eu me tornarei minha própria versão do Imperador Deus Destino. Com meu plano definido, continuei meu caminho em direção ao meu destino. E logo cheguei lá. Um conjunto de portas duplas. Empurrando-as para abri-las, entrei na sala e fechei as portas atrás de mim. Então fui me sentar na mesa circular no meio da sala, onde um globo holográfico do mundo e diversas telas holográficas estavam localizados no meio dela, junto com outras pessoas sentadas à mesa. Essas pessoas são Natasha, Dance, Zorá, Lúcia, Eve, Tadeus, Trag, Halo e Savage. Zod, Zemo, Jéssica e Katma também estão presentes, só que em forma holográfica. No momento estamos todos aqui para a reunião trimestral anual, uma reunião que acontece a cada 3 meses, exceto em caso de emergência grave, para que eu possa ouvir relatórios sobre o progresso do meu pessoal nas tarefas que atribuí a eles. Foi por isso que comecei a realizar reuniões trimestrais nos últimos 2 anos. Ah, e o motivo pelo qual Susan não está presente é porque não acho que ela esteja pronta para ouvir sobre alguns dos tópicos que discutimos nessas reuniões. Só mais um pouco de tempo e ela definitivamente estará. Mas por enquanto, nada a dizer. Embora eu me sentisse mal por não deixar nada para ela fazer, decidi mandá-la para Tony junto com Pepper. Porque apesar da conversa que tivemos em Mônaco, ele ainda se recusou a contar às pessoas mais próximas sobre o envenenamento por paládio do seu reator Ark. Então, sendo bom amigo que sou, depois que me recuperei da minha batalha com Selene, contei a verdade a todos. Que nem preciso dizer que não estavam nem um pouco felizes. É por isso que no momento Tony está sendo comido por uma dupla formada por Susan e Pepper em sua casa em Malibu Beach. No dia seguinte ao meu duelo com Selene, como eu estava bem o suficiente para viajar, minha adorável primeira esposa e eu partimos para os bons e velhos Estados Unidos. Considerando que fomos convidados como convidados especiais para a Stark Expo, dada nossa relação com a Future Foundation, ao qual foi dedicado um dia inteiro na mencionada Expo. Mas chega disso por enquanto. Voltando ao assunto em questão.
Olhei ao redor da mesa e dei um breve aceno. Tudo bem, todos estão aqui. Agora vamos começar a reunião. Falei. Capítulo 103. Depois de convocar a reunião trimestral, decidi dar início às coisas. Como a maioria de vocês já sabe, eu tive um duelo mágico relacionado outro dia, no qual eu saí vitorioso, ganhando prêmios e tanto. Eu disse. Então expliquei completamente a todos os presentes o relacionamento de Selene agora comigo. Também contei a eles como eu faria de Emma um membro da Cabala e a colocaria no comando do Clube do Inferno. Então, ideias? Opiniões? Perguntei. Já que eu não organizei essas reuniões apenas para ouvir relatórios, mas também ouvir opiniões e ideias sobre os assuntos discutidos. Chefe, você tem certeza absoluta de que toda essa coisa de ligação mágica funcionou e que essa Selene não vai tentar nos ferrar? Brainiac me perguntou, já que ele sempre participa dessas reuniões também. Tenho certeza absoluta. Falei sem hesitação. Além disso, a anciã estava lá monitorando nosso duelo e se ela tivesse sentido algo errado, tenho certeza de que ela já teria me contado. Expliquei. Agora, alguma outra pergunta? Ninguém falou nada. Tudo bem então. Eu respondi. Então, com meu pequeno relatório fora do caminho, vamos dar uma volta na mesa como de costume. Eu disse. Então olhei para Natasha, que está sentada à minha esquerda. Natasha, o que você tem para nós? Eu perguntei a ela. Geralmente, durante essas reuniões, nós giramos em torno da mesa no sentido horário, enquanto as pessoas apresentam seus relatórios. O de sempre. Poderes e agências estrangeiras tentando e falhando em se infiltrar na latéria. Ela falou. Mas em relação à situação de Trazikelli, meu pessoal tem quase tudo no lugar e estaremos prontos para executar e lidar com esse assunto em particular em breve. Ela nos explicou. Todo mundo já sabe sobre o problema envolvendo Trazikelli. Desde que eu os informei assim que descobri o que aqueles dois idiotas estavam planejando. Só para garantir, eu poderia ir direto para o chão e acabar com eles. Mas parece que isso não será necessário. Bom, eu respondi. Dens, eu disse, já que ele era o próximo da fila. Nada de novo para relatar, senhor. Ele disse. Tudo bem então, Zorá, minha querida. Vá em frente. Eu falei. A LDF está em ótima forma e ainda se expandindo. As tropas normais ainda estão se integrando bem com os Spartans, especialmente depois que receberam o Ambrosia Serum. Ela me explicou. Eu balancei a cabeça diante das palavras dela. Isso conclui meu relatório, disse Zorá. Certo. Eu respondi. Lúcia, vá. Eu disse a ela. Claro, imperador. Ela disse. Brainiac, traga os dados. Você conseguiu, senhora Bardas. Ele respondeu. Depois que Brainiac fez isso, vários relatórios holográficos apareceram e começaram a flutuar ao redor da mesa em um padrão constante para que todos nós pudéssemos visualizá-los e até mesmo lê-los. Como você pode ver por esses relatórios, a venda de nossos produtos continua forte, apesar da opinião mista do mundo sobre a latéria. Lúcia explicou. Embora as superculturas e os reatores de fusão não tenham realmente feito nenhum progresso real com superpotências mundiais como Rússia, China e Estados Unidos, vimos interesse em ambos os produtos de algumas de nossas pequenas nações europeias companheiras. Várias nações africanas e sul-americanas também. Ela falou. Alguma dessas nações já comprou um reator de fusão ou alguma dessas superculturas? Perguntei. Ainda não. Mas tenho certeza de que eles estão vindo. Basta um dizer sim e então o resto desses países se juntarão a nós. Não importa o que as indústrias de petróleo, carvão e outras indústrias baseadas em petróleo estejam tentando fazer para manter nossa nação embaixo. Idiotas. Halo murmurou. Existe uma razão para não simplesmente matá-los e todos aqueles como eles? Isso tornaria nossos planos muito mais fáceis. Savage falou. Você pensaria, mas é aí que você estaria errado, Savage. Eu disse, chamando sua atenção para mim. Se fizéssemos as coisas do seu jeito, seríamos vistos como nada mais do que tiranos e monstros. Mas ao jogar o longo caminho, podemos convencer aqueles que realmente importam, as pessoas comuns, a querer que tenhamos poder sobre elas. Não, eu conheço meu imperador. Eu só estava dizendo que seria muito mais simples se pudéssemos matar todos os bastardos daquele jeito. Nisso todos concordamos. Falei, todos concordando com a cabeça. Mais alguma coisa no seu relatório, Lúcia? Perguntei a ela. Não. Ok então. Eu respondi. Eve, você está bem. Eu disse a ela. Por que obrigada, meu senhor? Ela respondeu. A formação do corpo mágico para a LDF está completa. Em breve teremos um mágico, ou pelo menos alguém com conhecimento mágico, em quase todas as unidades, como você solicitou. Ela me explicou. Excelente. Eu disse. Mais alguma coisa? No momento não. Eve respondeu. Então com isso passamos para Tadeus. O projeto Thunderbolt está funcionando. Tadeus nos contou. Não só isso, mas já tivemos vários EVs se inscrevendo para o serviço militar. Todos eles são maiores de idade? Perguntei. Que é 17. Porque não terei crianças soldados no campo de batalha. Como super-heróis, claro, já que isso envolve um conjunto totalmente diferente de regras, mas nunca como soldados militares. Claro, senhor. Tadeus respondeu. Quando ele fez isso, veio o relatório de Trag, uma das que eu mais queria ouvir, considerando os rumores que ouvi sobre seu progresso na força espacial. Brainiac, Trag simplesmente disse quando chegou sua vez de falar. Sim, Primarca Trag. Brainiac respondeu.
Um momento depois, o globo holográfico e as telas holográficas foram imediatamente substituídos por um mapa do sistema solar. Vários pontos marcados com pontos vermelhos, junto com os esquemas de projeto para 5 navios diferentes. Meu imperador e colegas, tenho orgulho de dizer a vocês hoje que nossa força espacial está oficialmente instalada e funcionando. No que diz respeito a isso, começamos as operações reais no espaço há 2 semanas. Trag explicou. Esses pontos vermelhos que vocês veem no mapa são onde começamos a coleta de recursos para metais, incluindo o Vibranium-A. Ele falou. Esta informação está colocando um sorriso como Lloyd, o personagem principal de um dos melhores manhwa para rostos de meme, o maior desenvolvedor imobiliário. Oh, que notícia maravilhosa, Trag. Halo falou. Sim. É muito bom ouvir isso. Zoda acrescentou. Desculpe, mas Vibranium-A? Existem diferentes tipos de Vibranium? Natasha perguntou. Sim, existem. Decidi contar a ela. A maioria das pessoas não sabe disso, mas na verdade existe outro tipo importante de Vibranium, que é designado como Vibranium-B ou Vibranium Antártico. Também é chamado de Vibranium da Terra Selvagem, já que só pode ser encontrado pelo que descobrimos sobre ele nas terras selvagens. Expliquei. Entendo. Natasha respondeu. Então o que o torna diferente do Vibranium normal? Ele tem propriedades opostas ao Vibranium-A. Com isso quero dizer que o Vibranium-B emite vibrações que fazem com que as ligações atômicas e moleculares de quaisquer outros metais despertem. O Vibranium-B pode até mesmo liquefazer facilmente outros metais, incluindo adamantium. Eu expliquei. Ao me ouvir, Natasha e todos os outros que não eram primarcas ficaram com expressões de choque no rosto. Sim, não importa a forma, Vibranium é perigoso e estupidamente quebrado. Eu falei. Mas chega desse assunto por enquanto, Trag continue com seu relatório. Sim, ele respondeu. Como eu estava dizendo, os pontos vermelhos que você vê no mapa do Sistema Solar são onde estamos atualmente envolvidos em operações de coleta de recursos, principalmente em relação a metais. Enquanto os esquemas de naves que você está olhando atualmente são as 5 primeiras naves que nós da Força Espacial construímos e colocamos em operação. Primeiro, temos nossa primeira nave de guerra Dreadnought, a classe Khan. Ele falou. A seguir temos nosso primeiro cruzador de batalha, a classe Timur. Trag disse. Então temos nosso primeiro destroyer, a classe Voltaire. A seguir, nosso primeiro caça de ataque, a classe Gladiator. Então, finalmente, é a embarcação que mais provou seu valor até agora, dado que é usada para executar o grosso da nossa coleta de recursos espaciais, nossa primeira embarcação exploratória e científica, a classe Darwin. Vendo todos os 5 navios, concordei com a cabeça, gostando de cada um dos seus designs. Mais uma vez, trabalho extraordinário Trag. E se você precisar de quaisquer recursos adicionais, avise Brainiac, ou eu e ele serão fornecidos a você imediatamente. Eu disse a ele. Obrigado, meu imperador. Mas no momento a força espacial está indo muito bem. Trag respondeu. Mesmo no departamento de pessoal? Perguntou Katma. Sim, na verdade, estamos indo especialmente bem nesse aspecto. Temos cidadãos se inscrevendo para treinamento todos os dias. Ele admitiu, pois parece que muitos deles querem ir para o espaço. Bem, quando ir para o espaço é algo parecido com o que você vê em Star Wars e Jornada nas Estrelas. Acho que a maioria das pessoas aproveitaria a oportunidade de vivenciar isso. Falei. Ah, não se esqueça do Babylon 5. Halo disse, já que ela é uma nerd de ficção científica como eu, tendo-o desenvolvido como parte de sua personalidade. Na verdade, todos os primarcas desenvolveram seus próprios traços únicos e peculiaridades de personalidade, o que é ótimo na minha opinião, porque isso significa que suas maneiras de pensar seguirão suas próprias direções, na maior parte do tempo, levando-os a se tornarem primarcas em geral, o que por sua vez beneficiará a mim e ao meu crescente império. Então, saúde a todos. Sim, até Babylon 5. Falei, concordando com Halo. Agora então Trag, você tem mais alguma coisa que queira compartilhar conosco antes de prosseguirmos? Perguntei a ele. Sim, só mais uma coisa, meu senhor. Trag respondeu. Brainiac, ele disse. Um momento depois de Trag fazer isso, todos os hologramas flutuando no meio da mesa desapareceram e foram substituídos pelo holograma de uma estação espacial. Eu apresento a todos vocês o que será a primeira plataforma defensiva e estação espacial da Latéria. Balmum, ele falou, olhando para a estação espacial Trag e a força espacial que estava sendo construída. Já que o esquema da estação espacial que eu estava olhando era o sonho erótico de todo nerd de ficção científica. Bem, na verdade, a verdadeira seria uma fêmea alienígena, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Maravilhoso Trag. Verdadeiramente maravilhoso. Falei. Obrigado, Lorde Doutor Destino. Ele me disse. Quando ele fez isso, todos discutiram tudo o que Trag tinha acabado de compartilhar conosco antes de passarmos para o próximo item da série de relatórios. Halo. Capítulo 104. Todos nós voltamos nossa atenção para Halo. Nada de novo para relatar, meu senhor. Ela falou. O mesmo vale para mim, acrescentou Savage. Então, com isso, mudamos nossa atenção dos dois e todos os presentes focaram em Zod, quem todos sabiam que tinha assuntos para discutir, dado que ele é responsável por lidar com as ameaças externas da Latéria, da Evo e com nossos objetivos gerais. Meu senhor, estou em êxtase em relatar que o extermínio daqueles vermes e parasitas que chamam nosso planeta de lar está ocorrendo sem problemas.
Tanto os amigos da humanidade quanto os purificadores estão em suas últimas pernas, junto com outras várias organizações racistas e intolerantes relacionadas aos Eveus por aí. Ele explicou. Bom ouvir isso. Eu respondi. Agora, e a organização de Essex? Eu perguntei. A erradicação completa da rede e dos ativos desses covardes imundos está, na verdade, acontecendo antes do previsto. Zod falou. Sério agora? Eu questionei. Sim, Zod respondeu. Tudo graças à inteligência que extraímos da mente daquele ladrão que você me fez capturar, que tem provado que você não estava errado em suas escolhas a respeito dele, meu imperador. Bem, às vezes até um canalha pode se tornar um herói sob as circunstâncias certas. Gambit é o melhor exemplo disso. Mas voltando ao assunto, quanto tempo você prevê que vai demorar até que Essex seja completamente encurralado? Eu perguntei, ainda usando o nome real de Sinisters, pois comecei a me recusar a me rebaixar chamando pelo título, que ele honestamente não merece no meu livro, pois há muito mais coisas sinistras do que ele neste planeta e no universo em geral. Com base em tudo que sei no momento e que nada drástico ou inesperado acontece, no nosso ritmo contínuo de trabalho, teremos o covarde total e completamente encurralado até o início do ano que vem, no máximo. Zod me explicou. Excelente. Continue seu trabalho então. Eu falei. E se você precisar de quaisquer recursos adicionais, como eu disse a Trag antes, simplesmente entre em contato com Brainiac ou comigo e você os terá. Sim, entendido. Obrigado, meu senhor. Zod falou. Quando ele fez isso, desviamos nossa atenção dele e focamos em Zemo, um dos relatórios que eu mais ansiava durante esta reunião. Zemo, qual é a situação atual em Wakanda? Perguntei, não conseguindo conter minha curiosidade sobre como a nação mais supostamente, tecnologicamente avançada do mundo inteiro está se saindo. E digo suposto porque esse título específico em breve pertencerá à Latéria. Pelo que Eric me contou, o rei T'Chaka está finalmente se preparando para renunciar. E embora ele tenha deixado claro que quer que T'Challa o suceda, as coisas não estão indo do jeito dele. Como quase metade da liderança em Wakanda está apoiando o Eric para o trono. Então, nas melhores estimativas, eles devem estar em guerra civil em mais alguns meses. Zemo explicou, trazendo um sorriso satisfeito ao meu rosto. Porque quando a guerra civil começar, e eu garantirei que isso aconteça, Wakanda não apenas será retirada do tabuleiro por um tempo, mas também permitirá que meus agentes moldem a nação africana como argila em um lugar leal à vontade de Doutor Destino. Bom saber, eu respondi. Além disso, você precisa de algum suporte adicional? Eu perguntei. No momento não. Ele respondeu. Muito bem, eu disse. Então voltamos nossa atenção de Zemo para Jéssica. Fiz ofertas aos indivíduos em questão que você informou sobre Victor, e estou feliz em informar que Jessica Jones concordou com nossa proposta. Embora eu não tenha ouvido nada de volta do Sr. Cage e do Sr. Murdock ainda. Ela nos informou. Entendido. Eu respondi. Continue monitorando as situações deles. Sim, claro. Jéssica respondeu. Você também recebeu a pesquisa que adquirimos do Dr. Bernstein? Ela me perguntou. Sim, respondi. Depois disso, discutimos mais algumas coisas antes que todos voltassem sua atenção para o último membro presente na reunião, Katma. Meu imperador, trago boas notícias. Os preparativos estão quase prontos e dentro de algumas semanas a Tuma e eu lançaremos nosso ataque à Atlântida e seus aliados. Katma revelou essa notícia quando Trag fez seu relatório, porque logo Atlântida estaria sob o domínio de Doutor Destino e Namor estaria no David Jones Locker. Só de pensar nisso comecei a rir um pouco. Meu imperador, você está bem? Katma me perguntou. Sim, estou. Eu respondi. Só um pouco animado que nosso trabalho duro em relação à Atlântida está prestes a dar resultado. Você em particular fez um excelente trabalho em ver esse dia se concretizar. Eu disse. Obrigada, senhor Doutor Destino. Katma falou. Mas eu não mereço tal elogio. Pelo menos não até que eu tenha completado a tarefa que você me designou, que eu juro pela minha vida que farei. Atlântida será sua, assim como a cabeça de Namor. Ela disse, uma expressão determinada em seu rosto. Palavras são fáceis de falar, Katma, mas resultados falam muito mais alto. Eu respondi. E nessa nota, se sua prioridade é entre Atlântida e Namor, então o último objetivo vem primeiro. Eu falei. Nós sempre podemos seguir para a cidade subaquática novamente no futuro, mas Namor é outra questão completamente diferente. Ele precisa ser eliminado não importa o que aconteça. Isso está entendido? Sim, é. Katma respondeu. Bom, eu respondi. Então, se ninguém mais tiver outros assuntos que queiram discutir, então encerrarei esta reunião trimestral. Ninguém falou nada. E assim encerramos a reunião. Depois disso, voltei direto para meu escritório pessoal. A próxima pessoa com quem eu teria uma reunião estava esperando do lado de fora. João Shepard. No momento em que me viu, ele fez uma leve reverência. Meu senhor, ele disse, levantando a cabeça. Chefe Shepard. Eu respondi, enquanto abria a porta do meu escritório. Depois de você, eu disse. John então me deu um breve aceno antes de entrar na minha sala de oficiais. Eu seguindo logo atrás dele e fechando a porta depois, dando início à minha segunda reunião do dia. Capítulo 105. Depois de fechar a porta do meu escritório, fui sentar-me à minha mesa. Enquanto isso, John foi sentar-se em uma das duas cadeiras situadas na frente dela. Assim que ele fez isso, olhei-o diretamente nos olhos. Tudo bem, John, vou direto ao ponto.
Como você bem sabe, Latéria começou a implementar vários dos nossos planos mais agressivos e, como tal, as coisas estão prestes a ficar muito mais perigosas. Especialmente para minha família, eu e as pessoas mais próximas a nós. E enquanto a maioria das pessoas que conheço podem cuidar de si mesmas, várias delas não podem. Além disso, nunca é demais ser cuidadoso. Então, por essas razões e vários outros fatores, senti que finalmente era a hora de criar uma força dedicada exclusivamente à proteção de mim e dos meus parentes. Estou falando, é claro, de uma guarda real. E a razão pela qual chamei você aqui hoje é porque gostaria que você se tornasse o comandante dessa guarda real. Expliquei. Então, quando terminei, os olhos de John se arregalaram de choque e descrença. Mas, para seu crédito, ele manteve a compostura o suficiente para continuar nossa conversa. Meu senhor, você quer que eu lidere a guarda real? Ele perguntou. Sim, respondi. Quero dizer, estou honrado. Mas por que eu? Uma posição de tamanha importância não deveria ir para um dos primarcas? John perguntou. Você pensaria, mas não. Eu respondi. Embora qualquer um dos primarcas pudesse facilmente preencher a posição de comandante da Guarda Real, isso restringiria seus movimentos em grande parte, e para meus primarcas eu não posso ter isso. É por isso que eu escolhi você como o próximo melhor candidato a eles para assumir o comando desta nova organização. Porque afinal, John, eu sei que você tem as habilidades, o talento e a determinação para ter sucesso nesta nova função caso aceite. Se não aceitar, está tudo bem. Então, John Shepard, o que será? Eu farei isso. John respondeu, enquanto me olhava diretamente nos olhos. Uma expressão determinada agora em seu rosto. Excelente. Eu respondi. Então me levantei. Agora ajoelhe-se. Sim. John respondeu. Ele então saiu da cadeira e se moveu para começar a se ajoelhar na minha frente. John Shepard, também conhecido como Spartan 17. Eu, seu comandante supremo, criador e monarca, Victor Werner von Duon, por meio deste, elevo você ao posto de comandante. E oficialmente o nomeio líder da Guarda Imperial. Também conhecido formalmente como Astra Militar 1. Agora levante-se. Sim, meu imperador. João respondeu. Ele então se levantou e me fez uma saudação. Uma que eu devolvi. Com isso está feito. Falei. Então voltei para meu assento, assim como John. Assim que fizemos isso, começamos a discutir assuntos relacionados ao Astra Military 1, em particular como John, e qualquer um que fosse considerado digno o suficiente para se juntar a ele, receberia o mesmo tratamento que Luke Cage recebeu, fazendo meus escudos de guarda imperial que protegeriam o que eu me importava sem falhar, e lanças para perfurar qualquer um ou qualquer coisa que eu os direcionasse. Depois de mais um pouco de discussão, John foi embora, a caminho para discutir alguns detalhes de suas novas funções com Zora, quem eu já havia designado para auxiliar quem quer que se tornasse o comandante do Astra Military 1 em funcionamento. Depois que isso aconteceu, eu estava trabalhando até ouvir uma batida na porta do meu escritório. Sim, perguntei. Sou eu, meu rei. Savage falou do outro lado da porta. E eu tenho o rei Stefan e Sable comigo. Ele falou, o que significava que minha terceira reunião importante do dia estava prestes a começar. Entendido. Entre. Falei. Quando eu fiz isso, a porta do meu escritório se abriu, e Stefan e Sable entraram. Assim que eles fizeram isso, Savage fechou a porta atrás deles. Enquanto isso acontecia, levantei-me e fui até os dois para cumprimentá-los com um aperto de mão. Depois que fiz isso, todos nós fomos tomar nossos respectivos lugares. É bom ver vocês dois como sempre. Falei. O mesmo para você, Victor. Stefan respondeu. Sim, o mesmo. Sable acrescentou. E não que não seja sempre um prazer desfrutar da sua companhia, mas eu gostaria de saber por que você de repente marcou essa reunião. Stefan perguntou. Considerando que eu só marquei essa reunião há 3 dias, o que é um aviso super curto. Como quando eu chamo para uma reunião com Stefan, geralmente é com 1 ou 2 meses de antecedência, já que eu não sou um babaca. Mas o assunto que eu tenho que discutir com ele hoje não poderia esperar tanto tempo, para discutir o futuro. Falei, colocando uma expressão séria no rosto. Então juntei as mãos e apoiei os cotovelos nos braços da cadeira, especificamente o futuro próximo, onde não há dúvidas em minha mente de que Latéria acabará entrando em guerra com o mundo. Falei. Imagino que isso esteja relacionado ao cenário de paz mundial que temos discutido nos últimos anos, perguntou Stefan. Pois eu tenho flutuado livremente meus planos para Stefan e Sable há anos para ver se eles eram agradáveis para eles. Porque eu os estimo como aliados, e preferiria não ter que me livrar deles se eles escolhessem ficar no meu caminho. Mas com base em nossas discussões ao longo dos anos, estou confiante de que eles não farão isso. A pergunta de Stefan, eu assenti. Sim, eu respondi. E esse cenário é um que estou trabalhando ativamente para promulgar enquanto falamos. Eu revelei. Desta vez minhas palavras chocaram Stefan e Sable. Victor, você entende o que está dizendo? Stefan me perguntou. Sim, com certeza. Eu respondi. E acho que vocês dois me conhecem bem o suficiente agora para saber que posso colocar minhas ações por trás das minhas palavras. Nós temos. Sable disse. Mas isso levanta a questão, por que você nos chamou aqui hoje? Se você está pensando que iríamos nos opor a você, não faríamos. Não depois de tudo que você fez por nós, nosso povo e Simacria como um todo. Stefan explicou. Sim, eu sei disso. Eu respondi. Eu sei que a menos que eu lhe desse uma razão absolutamente boa, Stefan, nem você nem Sable tomariam uma posição legítima contra meus planos.
Mas isso só se aplica a vocês dois. Ninguém mais em seu país. O que nos leva ao ponto principal do porquê eu convidei vocês dois aqui hoje. Simplificando, eu quero um juramento de lealdade de Sincaria. Vocês prometem totalmente sua lealdade a mim aqui hoje, e permitem que seu país se torne parte da Latéria em tudo, exceto no nome. Caso contrário, podemos ter problemas no futuro. Vitor, você... Sable gritou, me dando um olhar irritado. O que eu posso entender perfeitamente. Quero dizer, estou basicamente pedindo a ela agora mesmo para dobrar os joelhos e me permitir assumir seu país natal, e anexá-lo para cultivar o meu próprio. Se eu estivesse na situação dela, eu também ficaria furioso. A questão é que não sou. E eu nunca permitirei que eu, ou Lateria, sejamos colocados nesse tipo de situação. Essa é uma das principais razões pelas quais eu ajo como ajo. Então Sable pode me odiar o quanto quiser. Mas se for pela segurança da minha nação e do meu povo, então não me importo. Além disso, ela e Stefan aceitando o acordo acabariam por garantir o destino do povo de Sincaria também. É um bom negócio. E tudo que isso lhes custará é uma pequena parte do seu orgulho. Vitor, Stefan falou, ficando de pé. Ele então começou a me olhar nos olhos. Então 1 minuto se passou antes que ele se ajoelhasse sobre o joelho esquerdo e abaixasse a cabeça em minha direção. Meu rei! Sable gritou pulando de pé. Você não pode. Eu posso e eu vou, Sable. Stefan respondeu instantaneamente, virando um olhar endurecido para seu amigo. Eu acredito em Vitor. Eu acredito em seu plano. E mais do que isso, nós dois sabemos do que ele é capaz. Nós sabemos o poder que ele exerce. E por mais que não gostemos de admitir, se não aceitarmos sua oferta, então não importa o que façamos, Sincaria provavelmente será pega no fogo cruzado do que está por vir. E então o que seria de nossa nação? Nosso povo? Eu estou fazendo isso por eles. Então não tente me impedir. Ele falou. Sable declarou. Ela então começou a cerrar os punhos e morder o lábio inferior, tão forte que de fato começou a vazar sangue. Sable continuou isso por alguns segundos antes de parar. Entendido. Ela disse calmamente. Eu seguirei sua liderança. Ela falou. Sable então olhou para mim. E saiba disso, Vitor, se você tentar usar Sincaria e seu povo para quaisquer intenções distorcidas, não me importa o que aconteça comigo. Farei da minha vida a missão de acabar com você. Entendido? Perfeitamente. Eu respondi. Na verdade, se eu estivesse no seu lugar, eu faria o mesmo. Deixar o destino do seu povo nas mãos de outro não é fácil. Mas não se preocupe, pois em minhas mãos, eles estarão seguros. Eu os tratarei como tratei meus próprios cidadãos, e aqueles de Sokovia. Você tem minha palavra. Então vamos começar. Stefan falou. Sim, vamos. Eu respondi. Uma vez eu fiz Stefan jurou lealdade e sua aliança a mim, me dando Sincaria em uma base permanente, colocando-me um passo mais perto de um mundo sob Doutor Destino. Capítulo 106. Depois que Stefan jurou lealdade absoluta de Sincaria a mim, ele e Sable se despediram. Depois que isso aconteceu, comecei imediatamente a contatar o pessoal necessário, que então começaria a integrar Sincaria perfeitamente em outra parte da Latéria. Depois de concluir essa tarefa, trabalhei um pouco mais antes de finalmente abrir um portal e retornar para minha suíte de hotel e da Susan em Los Angeles. Depois encontrei-me com meus seguranças que me levaram para a mansão de Tony. Assim que chegamos, saí do SUV e fui para a porta da frente, onde fui imediatamente recebido por Jarvis. Bom dia, Senhor Destino. A inteligência artificial falou. Se você estiver procurando pelo Sr. Stark, ele está em sua oficina, enquanto a senhorita Potts e a senhora Storm estão perto da piscina, tomando algumas margaritas. Ele explicou. Obrigado pela informação, Jarvis. Eu respondi. Sem problemas, senhor. Ele respondeu. A porta da frente se abrindo para mim depois que ele fez isso. Quando isso aconteceu, atravessei a porta e a fechei antes de ir para a piscina, onde encontrei Pepper e minha adorável Susan se deliciando com grandes taças de margaritas. Senhoras. Falei. O que por sua vez atraiu os olhares de ambas para mim. Vejo que você terminou seu trabalho. Pepper refletiu. É isso mesmo, respondi. Muito bem. Agora você pode lidar com Tony e seu humor. Susan disse. Tudo bem. Mas não fique chateado se eu tiver que espancá-lo se ele tentar me matar. Eu respondi. Pepper bufou. Depois do que ele fez todos nós passarmos, eu não me importaria se você chutasse a bunda dele um pouco. Então talvez da próxima vez, quando ele estiver morrendo, ele não esconda. Ela disse. Eu simplesmente dei um sinal de positivo em resposta. Então fui embora e fui até a oficina, onde encontrei Tony assistindo a fita dos pertences de seu pai que ele recebeu da SHIELD em Homem de Ferro 2. O que parece que também aconteceu aqui. E eu perdi. Droga. Eu queria muito conhecer o agente Coulson, pois apesar de Fury ter aceitado meu acordo para formar uma relação colaborativa entre a SHIELD e a Lateria, nós dois ainda não fomos devidamente apresentados. Ah bem, não é como se você pudesse apressar essas coisas. Além disso, quando nos encontrarmos, quero que o momento seja perfeito. Vendo que Tony estava assistindo ao filme, parei no meio do caminho até que ele terminasse, pois eu não queria interromper o momento emocional terno que ele teria em relação ao pai. Mas quando tudo estava dito e feito, não hesitei em entrar pela porta da oficina. Tony imediatamente se virou e me lançou um olhar desagradável depois que eu fiz o mesmo. Ei, Tony, que dia legal estamos tendo. E também, o que houve com esse olhar? Eu falei, colocando um sorriso de merda no meu rosto. Beije os repulsores da minha armadura, Vitor. Tony respondeu.
MHM pervertido. Eu respondi. Mas não, obrigado. Eu não curto esse tipo de brincadeira sexual. Eu expliquei. Então, eu vejo que Fury e por extensão a SHIELD finalmente arrancaram o Band-Aid e te contaram sobre o envolvimento do seu pai com eles. Ok, como você sabe disso? Tony perguntou. Mágica. Eu respondi, adicionando 10 rendes para efeito. Mas sinceramente minhas fontes são muito boas, já que ainda não apresentei oficialmente a magia real ao Tony. Sim, tudo bem. Tony respondeu. Então, vai explicar por que você não me contou isso antes? Porque eu sabia que era só uma questão de tempo até que Fury fizesse isso depois que você se tornasse o Homem de Ferro. Eu respondi, dado o fetiche dele por pessoas como nós. Aqueles com poderes e habilidades que pessoas normais nunca poderiam esperar possuir, certo? Tony refletiu. Sim, eu respondi mais uma vez. Então, aquele vídeo do seu pai, você aprendeu alguma coisa com ele? Eu perguntei, mesmo que eu já soubesse que ele sabia. Que meu pai tinha um gosto horrível para álcool. Quero dizer, uísque. Não, é ruim até o fim. Tony brincou. Mas esse é o jeito dele de lidar com muitas questões emocionais, então deixei passar, especialmente considerando que é sobre o pai dele. Esse é um urso que eu não vou cutucar com um pedaço de pau, a menos que seja absolutamente necessário. Ok, mais alguma coisa? Perguntei. Talvez. Tony respondeu. Então ele ficou quieto, e foi aí que comecei a ver as engrenagens girando em sua cabeça. Saber da descoberta e invenção do elemento badácio estava a apenas algumas horas de distância. Minha intuição provou que eu estava certo mais uma vez. Pois depois de dar um pouco de tempo a Tony, ele conseguiu descobrir a mensagem oculta de seu pai, e logo o novo elemento Badacium nasceu. Eu estava presente até mesmo no seu nascimento, já que Tony me pediu para ajudá-lo na sua criação, permitindo-me assim testemunhar algo profundamente belo. Sem mencionar que me permitiria obter todas as informações necessárias para recriar Badacium com minhas próprias mãos, dando-me mais uma arma no meu arsenal cada vez maior. Mas depois de tudo dito e feito, dei a Tony uma injeção do soro extremis aperfeiçoado de Maia. O que eu estava planejando fazer de qualquer maneira. Eu só precisava esperar até que ele completasse o Badacium. Dizer que o olhar que recebi depois foi doloroso seria pouco. Quero dizer, Tony e eu somos irmãos de armadura. Então, se eu quisesse que alguém me aplicasse um soro biológico que faria nanites entrarem na minha corrente sanguínea e então trabalhariam para alterar e reparar meu DNA, ou quaisquer ferimentos duradouros que eu tivesse sofrido, eu gostaria que fosse ele. Se não, para que servem os amigos? Cidade de Nova York, 28 de maio de 2010. Terceira pessoa. Ponto de vista. Dando um salto mortal para trás, vestido com uma fantasia que ele mesmo fez, Peter desviou de uma bala. Então, depois que ele caiu de pé, ele pulou no homem que atirou nele e deu um chute em seu peito, mandando-o para a parede esquerda no beco onde eles estavam lutando. Uma luta que tinha acabado de terminar, pois depois que o homem que Peter chutou bateu na parede ele desmaiou. Ao ver isso, Peter apontou seu pulso para o homem e então disparou teias de seus lançadores de teia para contê-lo. Ele então se escondeu e deixou a área antes que a polícia chegasse, já que eles não aceitaram muito bem suas ações de justiceiro, o que normalmente importaria para Peter, como ele nunca havia realmente quebrado a lei em sua vida. Mas agora as coisas eram diferentes. Ele não podia e não iria parar suas ações atuais. Tudo começou há um mês. Depois que ele chegou tarde em casa depois de testar seus poderes, que ele descobriu estarem relacionados às habilidades dos aracnídeos, e encontrou seu tio Ben e sua tia Mai esperando por ele. O primeiro ficou chateado com ele porque ele se esqueceu de acompanhar a tia para casa depois do trabalho. Isso levou Peter e seu tio Ben a brigarem, e Peter saiu correndo de casa furioso. Ele então foi tentar comprar um leite, só para o balconista de plantão ser um completo babaca sobre algum troco, só irritando Peter ainda mais. Tanto que ele deixou um sujeito com uma arma roubar o balconista como vingança, achando que não era problema dele. Mas isso se tornou um problema para ele alguns minutos depois, quando ele descobriu que o mesmo ladrão que ele deixou escapar entrou em uma briga com seu tio Ben, uma briga que poderia ter custado a vida de seu tio. Se 2 policiais não estivessem passando em sua viatura e se movessem para ajudar seu tio a parar o ladrão, que foi então apreendido e enviado para a cadeia. Depois disso, Peter e seu tio pediram desculpas um ao outro, mas a sensação de saber o que poderia ter acontecido, e lembrar como seu tio falava constantemente sobre grande poder estar relacionado a grande responsabilidade, fez com que o jovem adolescente quisesse fazer algo produtivo com os poderes que tinha. Então ele decidiu se vestir e se tornar o Homem-Aranha, mesmo que a maioria das pessoas ainda não o chamasse assim. Peter tinha certeza de que a ideia pegaria, esperançosamente. De qualquer forma, Peter continuou a balançar pela cidade, até que logo parou e pousou em um telhado. Então, ele se moveu para sentar-se na saliência voltada para o norte e simplesmente olhar para a cidade. Lindo, não é? Sim, com certeza. Pedro começou a responder, apenas para imediatamente se levantar e assumir uma posição de luta quando percebeu que outra pessoa estava brigando com ele. Mas se é esse o caso, por que meu sentido de aranha não disparou? Pensou Peter, apenas para que esse pensamento imediatamente deixasse sua mente quando ele viu ninguém menos que Victor Von Doom flutuando no ar na sua frente. Puta merda, você é Victor Von Doom. Sim, eu sou. Victor respondeu. Prazer em conhecê-lo, Peter. Ele disse. As palavras de Victor deixaram Peter extremamente nervoso. O quê? PSSH.
Não, eu não sou esse Peter de quem você fala. Eu sou o Speed, Peter Benjamin Parker, idade 15 anos. Filho único de Richard e Mary Parker, e sobrinho único de Benjamin e Maybelle Parker, o primeiro de quem você tirou parte do seu nome. Você atualmente frequenta a Midtown School of Science and Technology, onde você ostenta um GPA de 4,1, mas eu não esperaria nada menos de um garoto com um QI confirmado de 250. Seus atuais e únicos amigos são Harold Osborne, filho de Norma Osborne, Ned Leeds e Gwendolyn Stacy, por quem você provavelmente tem uma queda considerando seu por. Não pare, Peter gritou, interrompendo Victor. Não mais. Não diga mais nada. Eu entendi. Certo. Sim, eu sou Peter Parker. Ele falou, tirando a máscara. Pronto, feliz agora? Sim. Victor respondeu. Então, aqui está você. Exatamente como eu disse. Ele falou, confundindo Peter. Ei, com quem você está falando? Ele perguntou curioso. Obtendo uma resposta. Uma que fez Peter ficar completamente parado, já que a resposta que ele recebeu veio de uma voz que ele não ouvia há muito tempo. Quem disse isso? Peter perguntou trêmulo. Quando ele fez isso, uma figura saiu de trás de uma das unidades de ar-condicionado do telhado. A figura era ninguém menos que Richard Parker, que Victor trouxe consigo esta noite para facilitar um reencontro há muito esperado entre pai e filho, assim como garantir o Homem-Aranha ao seu lado. O que a julgar pela expressão no rosto de Richards e Peters, ele pode dizer com segurança que sim. Agora ele pode trabalhar para transformar Peter em um incrível e superior Homem-Aranha, exatamente como ele planejou. Quando pai e filho começaram a compartilhar um abraço másculo, Victor não conseguiu deixar de sorrir, pois seus planos tinham acabado de avançar mais uma vez. Capítulo 107. Futuro Imperador da Terra Doutor Destino. Ponto de vista. Simplesmente flutuando no ar, esperei até que Richard e seu filho terminassem sua tão esperada reunião e voltassem sua atenção para mim. Ah, desculpe por isso, Victor. Richard falou. Em resposta, balancei a cabeça. Richard, não precisa se desculpar agora. Como pai, eu entendo. Falei. Agora, hora do seu segundo reencontro da noite. Eu disse. Então estalei os dedos e abri 2 portais. Uma sob a dupla pai e filho e uma na minha frente, que eu flutuei depois que a abri. Peter e Richard caindo simultaneamente, levando nós 3 para a sala de estar da casa de Mai e Ben, o mesmo dos filmes do espetacular Homem-Aranha. Depois que nós 3 chegamos, estalei os dedos mais uma vez e fechei os 2 portais. Então voltei minha atenção para Ben e Mai, ambos jovens neste universo, que estavam olhando para nós 3 completamente boquiabertos. Peter, gritou Mai. Richard, Ben acrescentou. Sim, irmão, sou eu. Richard falou, um sorriso no rosto. É bom ver você de novo. Ele disse. Isso fez a bola realmente rolar para a família Parker, levando a outra reunião carregada de emoção, que como antes eu não interferi. Eu simplesmente fiquei flutuando no ar e trabalhei um pouco enquanto esperava os Parker me reconhecerem. E eles fizeram isso 2 horas depois. Mas eu não os culpo. Então virei-me para encará-los quando me chamaram. Ou seja, Peter, senhor, não quero dizer, Rei Destino. Obrigado. Ele respondeu. Não pense nisso, Peter. Eu respondi. Afinal, eu fiz um acordo com seu pai e sempre cumpro minha palavra. Eu falei. Ainda assim, há algo que eu possa fazer para retribuir por ter me devolvido minha família? Perguntou Richard. Continue fazendo o que você vem fazendo e estaremos bem, Richard. Falei. Sim, sobre isso. Como vou continuar cumprindo meus deveres se devo retornar à Latéria? Ele perguntou. Porque não quero desenraizar minha família, mesmo que eu tenha acabado de recuperá-la. Ele falou. E você não vai precisar, Richard. Eu respondi. E quanto a uma resposta para sua pergunta, bem, você vai ter que esperar e ver até amanhã na Stark Expo. Ah, e falando nisso, aqui, eu falei. Então estalei os dedos e conjurei 4 ingressos para a Expo, antes de usar minha telecinese para distribuir um para cada membro da família Parker. Ingressos para a Stark Expo. O pacote Premium, dando acesso a tudo e qualquer coisa lá. Eu falei. E antes que você diga que não pode aceitá-los, saiba que não aceitarei um não como resposta no que diz respeito a eles. Uau, obrigado, Senhor Destino. Peter exclamou alegremente. Não tem problema, Peter. Eu respondi. Bem, então acho que já tomei tempo suficiente do seu tempo por esta noite, então me despeço. Então, antes que os Parker pudessem dizer qualquer coisa, abri outro portal, flutuei por ele e o fechei. Extremamente feliz porque todos os meus planos envolvendo a família Parker estão indo bem, desde garantir que os policiais salvaram Ben há um mês, até reunir Richard com sua família e, claro, conquistar o carinho de Peter, tornando ainda mais fácil ter o Homem-Aranha totalmente do meu lado. Embora eu ache que minha revelação na Stark Expo realmente fará sucesso, acho que só o tempo vai cair. Ah, quem estou enganando? Eu já tenho isso na bolsa. 29 de maio de 2010. Com minha equipe de segurança e Susan ao meu lado, caminhei com eles pelo terreno da Stark Expo, ver se alguma coisa poderia despertar meu interesse. Considerando que já tínhamos finalizado todos os preparativos para nossa apresentação mais tarde naquele dia, meus olhos examinando a área vi invenções notáveis. Infelizmente, nenhuma delas realmente chamou minha atenção, embora alguns dos conceitos que imaginei das exibições parecessem que poderiam ser úteis mais tarde. Então fiz anotações mentais delas.
Pelo menos até que um jovem com uma máscara do Homem de Ferro e luvas, assim como no filme Homem de Ferro 2, de repente correu na frente do meu grupo. Quando fizeram, paramos imediatamente. Milhas. Uma mulher gritando com a criança mascarada 1 segundo depois de nós. Ao avistá-la 1 segundo depois, imediatamente percebi que ela era descendente de porto-riquenhos. E dado o nome que ela acabou de chamar a criança com a máscara do Homem de Ferro, fiz uma busca rápida usando minha tecnopatia e aprendi que meus instintos estavam certos mais uma vez. Pois a mulher e a criança atualmente diante de mim são ninguém menos que Rio Morales e seu filho, Miles Morales, meu Homem-Aranha favorito de todos os tempos. Que bom que ele existe neste universo. Rio agarrou o braço de Miles e lançou-lhe um olhar severo. Eu disse para você não soltar minha mão. Ela disse. Rio então virou seu olhar na direção do nosso grupo. Desculpe. Não precisa se desculpar. Eu respondi. Sim, meu marido está certo. Nós também temos filhos pequenos, então entendemos completamente. Susan acrescentou. Rio ficou com uma expressão de alívio no rosto ao ouvir nossas palavras. Obrigada. E nos dê licença. Ela disse. Rio e o segundo futuro Homem-Aranha então foram embora. Enquanto isso, enviei a Brainia com comando tecnopático para ficar de olho em nosso potencial futuro escalador de paredes. Depois que fiz isso, Susan e eu continuamos nosso passeio pela exposição, até que finalmente chegou a hora da nossa apresentação. Quando me vi no mesmo palco do filme Homem de Ferro 2 com Susan ao meu lado e ambos usando fones de ouvido, sorrimos e acenamos para a multidão à nossa frente. Obrigado. Falei no microfone. É ótimo estar aqui. Verdade, acrescentou Susan. Nós dois continuamos sorrindo e acenando até que a multidão se acalmou. Ok, bem, agora que todos se acalmaram, vamos começar o show. Eu falei. Agora eu sei que vocês estão todos curiosos sobre o que vamos apresentar a ela na exposição. E para responder às suas perguntas, dou o centro do palco para minha esposa, Susan Storm. Dei um passo para trás, dando destaque a Susan. Obrigada, querida. Susan disse. Então, como meu marido acabou de dizer, hoje vou apresentar nossa ideia. Uma que tem a ver com garantir um mundo melhor para o nosso mundo, nutrindo os talentos dos jovens. É por isso que, em conjunto com a Academia Werner, a Future Foundation sediará o primeiro de seus campos satélites aqui mesmo em Nova York. Ela explicou, recebendo outra grande salva de palmas da multidão. Mas dado o histórico que a Academia Werner construiu desde sua inauguração, essa reação era natural. Um evento que espero ver muito mais, já que pretendo estabelecer outros campos satélites da Academia em todo o mundo nos próximos anos. Porque quero que meu povo tenha acesso à educação gratuita e padronizada. E como seu governante e líder, é meu trabalho fazer isso acontecer, mesmo que nenhum deles saiba ainda. Quando os aplausos da multidão diminuíram, respondemos a várias perguntas antes de realmente encerrar nossa apresentação. Depois que fizemos isso, fui para uma sala privada onde Peter e sua família estavam esperando, já que pedi aos meus guardas espartanos que os trouxessem. Família Parker, como estão todos hoje? Perguntei. Ótimo. Realmente ótimo, Senhor Destino. Peter falou. É ótimo ouvir isso, respondi. Depois troquei cumprimentos com Richard, May e Ben. Certo, agora que as saudações acabaram, vamos ao que interessa. Tenho certeza de que todos vocês ouviram meu anúncio aí? Era difícil não ver o Senhor Destino. Peter falou. Sim, bem, o que estou prestes a dizer está relacionado a isso. Em relação à nova filial satélite da Academia Werner que está sendo montada aqui em Nova York, Peter, eu gostaria que você fosse um dos primeiros alunos e Richard, eu gostaria que você fosse o diretor. Eu falei, deixando a família atordoada. Senhor Destino, você está falando sério? Peter me perguntou. Estou. Respondi sem hesitar. Isso é. Mas espere, como você vai explicar minhas circunstâncias? Richard perguntou. Quando ele fez isso, balancei a cabeça para frente e para trás. Oh, Richard, eu pensei que você nunca me subestimaria, dado tudo que você me viu realizar desde que nos conhecemos. Não se preocupe, sua ausência já tem uma história de prova completa por trás dela. Ou seja, mesmo que você não assuma o cargo de diretor, você pode ficar nos Estados Unidos com sua família. Eu falei, eu até te arranjo um emprego bem pago. Por que se eu já tenho uma? Perguntou Richard. Então isso significa que você se tornará o diretor das escolas de Nova York? Perguntei. Sim, Richard respondeu imediatamente. E eu me tornarei um aluno lá. Peter falou. As palavras do pai e do filho são música para meus ouvidos. Depois que eles concordaram com minhas ofertas, discutimos mais algumas coisas antes de eu sair da sala. Depois, juntei-me novamente a Susan para que pudéssemos passar o dia aproveitando o resto do que a Expo tinha a oferecer. Capítulo 108. Puente Antigo, Novo México. É 2 de junho de 2010. Terceira pessoa. Ponto de vista. Sentada na cadeira de comando a bordo de seu tal pessoal, que estava fechada para evitar qualquer atenção indesejada. Halo e a maioria de sua tripulação na ponte tinham os olhos grudados na tela holográfica à sua frente, que estava atualmente exibindo uma batalha. Uma entre a armadura do destruidor asgardiano e Thor e seus aliados. Observando a batalha continuar se desenrolando, Halo agarrou os braços da cadeira. Agora, finalmente, ela estava entendendo a verdadeira profundidade dos asgardianos que seu criador e imperador, Destino, a enviou para observar. Depois que seu povo detectou a chegada do príncipe de Asgard, a partir das informações que eles conseguiram coletar nos últimos dias. Um príncipe que agora estava saindo do esconderijo e falando diretamente com a armadura destruidora.
fazendo referências a alguém conhecido como Loki, que parece ser seu irmão. Depois que Thor terminou seu pequeno discurso, a armadura parou de atacar e simplesmente se concentrou nele, apenas para no segundo seguinte liberar uma explosão poderosa em direção a Thor. Primaz Halo, quais são suas ordens? Um de seus subordinados perguntou. Nós seguramos. Ela respondeu, embora ela não gostasse. Ainda assim, a decisão não era dela, mas uma ordem do Lorde Destino. Então ela seguiria, mesmo que não fizesse sentido para ela. Porém, antes que Halo pudesse refletir profundamente sobre seus pensamentos, ela viu o martelo conhecido como Mjolnir voar para as mãos de Thor e instantaneamente o fortaleceu, fazendo com que todos os sensores da ponte enlouquecessem ao mesmo tempo. Ah, agora entendi, pensou Halo. Seu senhor provavelmente previu os eventos que estavam acontecendo agora. Como ele fez isso, ela não sabe, mas o que Halo sabe é que ela errou ao questionar Dr. Destino tão descaradamente. Sim, como eu estava errado. Halo pensou, com um olhar um pouco enlouquecido e reverente nos olhos. Enquanto isso, a batalha entre um Thor recém-reformado e a armadura destruidora aconteceu, com o primeiro saindo vitorioso. Ok, pessoal, esse é o sinal. Preparem-se para se mover. Halo comandou. Sim, Primarca Halo. Seus subordinados responderam em uníssono. Quando isso aconteceu, a Ponte Vtol se tornou um centro de atividades, com Halo agora observando ativamente todas as telas holográficas à sua frente, que exibiam vistas de várias áreas de Poente Antigo. Ela continuou assistindo a essas telas até ver Thor se preparando para sair. Então, quando ele fez isso, ela olhou para seus subordinados mais uma vez. Status? Ela perguntou. Está funcionando. O rastreador está perfeitamente funcional e operando. Repito, o rastreador está funcional. Um de seus subordinados disse. Enquanto Thor estava em Poente Antigo, Halo e seus subordinados o marcaram com um novo isótopo radioativo, que emitia uma assinatura energética única que somente eles podiam rastrear, mesmo a grandes distâncias. Como neste exato momento quando eles estavam rastreando Thor, que parou em um local apenas alguns segundos depois. Me dê essas coordenadas. Halo falou. Também prepare para a recuperação da Destroyer Armor. Ela disse. Seus subordinados reconhecendo suas ordens. Assim, Halo e seu povo conseguiram obter as coordenadas da nova posição de Thor. Eles também conseguiram recuperar a armadura do Destruidor e substituí-la por uma falsa conjurada com magia. Tudo bem com isso, a primeira fase da missão está completa. Agora para a fase 2. Halo falou. Retornando ao seu lar temporário, cortesia da S.H.I.E.L.D., Jane Foster começou a revisar todas as pesquisas que eles haviam retornado por causa de Thor, para ter certeza de que nada importante estava faltando. Seu assistente Darcy Lewis e seu colega professor Dr. Eric Selvig auxiliando. Bem, nada parece estar faltando. Eric falou. Sim, mas precisamos ter certeza. Jane respondeu. Estamos falando de anos de pesquisa. Inestimável. E é a única maneira de você se reencontrar com seu namorado que empunha raios. Brincadeira de Darcy. Apenas para Jane lançar-lhe um olhar. Não, não só por isso. Além disso, ele prometeu que voltaria. Ela falou. Antecipação em sua voz. Sim, se ele não for morto por outra dessas armaduras ambulantes que cospem fogo. Darcy falou. Jane lançou-lhe um olhar novamente. Só para parar quando viu vários utilitários esportivos parando do lado de fora. Ótimo, o que a S.H.I.E.L.D. quer agora? Ela murmurou. Isso não é a S.H.I.E.L.D. Eric falou. Percebi que do lado de fora um dos SUVs estava com a bandeira da Latéria hasteada. Então quem são eles? Perguntou Darcy. Enquanto isso, as portas do SUV se abriram e várias pessoas pararam do lado de fora, incluindo Halo vestido com um terno preto. Com um sorriso no rosto, ela caminhou até Jane e os outros. Olá, ela falou. Ah, desculpe, você acabou de nos dar uma de Obi-Wan Kenobi? Darcy perguntou. Sim, eu fiz. Halo respondeu facilmente. Mas eu realmente quis dizer isso como uma saudação. Meu nome é Gabrielle Daou, e é um prazer conhecer todos vocês. Ela falou, usando o nome da identidade falsa que Victor havia criado para ela. O mesmo para você. Darcy respondeu. Sim, o mesmo. Eric acrescentou. Da mesma forma. Jane disse. Então, o que a S.H.I.E.L.D. precisa de nós agora? Ela questionou. Oh, não. Houve um mal-entendido. Veja, meu pessoal, e eu não trabalhamos para a S.H.I.E.L.D. Não, estamos aqui hoje representando os interesses da Academia Werner e da Future Foundation em nome do meu chefe, Victor Von Doom. Halo explicou, deixando Jane, Eric e Darcy chocados. Dado que todos sabiam quem era Victor e os efeitos que suas ações tiveram no mundo nos últimos anos. Uau, isso está ficando meio louco. Darcy falou. Quero dizer, o que um rei iria querer conosco? Ela perguntou. Por que ele quer dar empregos a vocês, senhorita Lewis? Halo respondeu. Desculpe, o quê? Eric questionou. Vejam, meu empregador está de olho em vocês três em sua pesquisa há algum tempo. E agora, com a confirmação de que suas teorias são verdadeiras, com a chegada de Thor e seus companheiros asgardianos, ele gostaria de patrocinar sua pesquisa e ajudar a levá-la ao próximo nível. Halo explicou. Espera aí, como você sabe sobre Thor? Jane perguntou, estreitando os olhos. Meu empregador e por extensão eu, temos uma relação de trabalho com a S.H.I.E.L.D. Halo respondeu. Na verdade, meu pessoal e eu fomos enviados pelo Senhor Destino para ajudá-los a investigar a misteriosa anomalia que ocorreu aqui, que agora sabemos que é vida além do nosso próprio planeta, ela explicou. O que não é mentira.
já que a SHIELD chamou o Dr. Destino para ajudar a lidar com o assunto de Thor, e em resposta ele enviou Halo, dando a ela a cobertura perfeita para executar suas ordens. Se você não acredita em mim, eu poderia entrar em contato com o agente Coulson e pedir que ele mesmo lhe diga. Halo falou. Não, está tudo bem. Eric disse. Certo, Jane? Suponho que sim. Ela respondeu. Maravilhoso. Halo disse. Então, sobre a oferta de emprego. A Academia Werner e a Future Foundation financiarão integralmente toda e qualquer pesquisa que vocês três conduzirem, e darão a vocês crédito total por quaisquer descobertas. Também pagaremos a vocês salários bem altos. Ela falou. Halo então tirou um pedaço de papel do bolso e mostrou para Jane e os outros. Seus olhos se arregalaram enquanto olhavam para aquilo. Qual é esse número? Jane perguntou. Os salários que cada um de vocês receberá se concordarem com a proposta de trabalho. Halo respondeu. Puta merda. Darcy exclamou. Eu poderia pagar todos os meus empréstimos estudantis e meu carro com isso. Caramba, eu poderia comprar um carro novo com isso. Sim, tenho certeza que você poderia, Darcy. Agora, qual é o truque? Jane falou. Já que esse acordo parece bom demais para ser verdade. Muito astuto, Dr. Foster. Halo respondeu. E tem um porém. Que é que todos vocês venham e ensinem e trabalhem na nova instalação da Academia Werner que está sendo construída atualmente na cidade de Nova York quando estiver concluída. É isso? Perguntou Jane. Halo assentiu. Sim, é isso. Ela respondeu. Claro que entendo se você precisar de um tempo para pensar sobre isso. Você não precisa responder agora. Não tenha pressa. Considere todas as suas opções. Então entre em contato conosco quando tiver certeza absoluta. Ela falou. Halo então enfiou a mão no bolso novamente e entregou um cartão de visita para cada um deles. Vocês podem me contatar neste número. Bem, então tenham um bom resto de dia. Halo falou. Ela então se virou para sair. Jane, Darcy e Eric ficaram sem palavras enquanto ela fazia isso. Então quando o SUV parou, Darcy falou. Isso realmente aconteceu? Diga que não estou sonhando. Não, sério, diga. Você não está sonhando, Darcy. Isso realmente aconteceu. Eric falou. Agora, a questão é o que vamos fazer sobre isso. Ele perguntou. Embora cada um deles já tivesse a resposta para essa pergunta em mente. Futuro governante do sistema Sol Dr. Destino. Ponto de vista. Excelente, falei. Então encerrei a videochamada que estava tendo com Halo, que havia alcançado todos os seus objetivos no Novo México. Agora não só possuo as coordenadas de Agard, mas também de Uru, por meio dos restos da armadura destruidora, e provavelmente Jane, Darcy e Eric vindo trabalhar para mim. Porque com a quantidade de dinheiro que estou oferecendo, ficaria surpreso se eles dissessem não. Porque não importa o que as pessoas digam, quase tudo tem um preço. Que não tenho problemas em pagar se me der o que quero. Principalmente nesse aspecto, pois isso me permitirá construir um relacionamento com Thor. Algo que eu poderia ter feito enquanto ele estava aqui, mas não fiz por razões muito importantes. As duas principais são que isso me traria a atenção de Asgard e Loki, para o qual ainda não estou preparado. O primeiro porque sou cauteloso, porque uma civilização como Asgard não sobreviveria tanto tempo sem ter o que é preciso para sobreviver. Não se deve brincar com elas. Desde Endal com seus olhos que tudo vem, que eu não tenho a menor ideia de como enfrentar, até o grandalhão no comando, o próprio Odin, que apesar de estar perto de um dos seus momentos mais fracos, dado que estava prestes a entrar no sono de Odin, ainda conseguiu tirar os poderes de Thor e bani-lo para a Terra. Isso não é algo que qualquer um poderia fazer. Some-se a isso a enorme quantidade de experiência que ele tem em tudo, desde política até guerra, e ele não é um homem com quem eu queira me opor sem motivo. Especialmente à luz da força de Odin, o que mais uma vez, assim como a Mirendal, não tenho a mínima ideia de como começar a criar uma contramedida. E não vamos esquecer do próprio Thor, com isso quero dizer sua ascendência. Já que não tenho a mínima ideia se ele é filho de Odin e Frigga como nos filmes ou se suas origens estão mais de acordo com os quadrinhos onde Gaia, o espírito da porra da própria terra, é sua mãe. Pois se esse for o caso, Thor é ainda mais perigoso do que eu inicialmente suspeitei. Sem falar no que Gaia pode fazer se ele realmente for filho dela e eu fizer qualquer tipo de movimento contra ele. Então com Asgard é preciso ter cuidado, embora esse não seja o caso de Loki. Ou não. Ele não é nada para mim. Eu poderia me livrar dele em um instante, sem nem piscar. Não, a razão pela qual eu não queria que ele soubesse sobre mim é uma razão simples e clara. Thanos. Como os eventos do primeiro filme de Thor estão ocorrendo, prevejo que Loki logo ficará cara a cara com o próprio Titã Louco e jurará fidelidade a ele, dando a ele todas as informações que ele tem. Informação eu não poderia me deixar ficar de fora, já que não tenho ideia de qual versão de Thanos existe neste universo. É simplesmente a versão do MCU, a dos quadrinhos ou uma combinação de ambas. Embora conhecendo a minha sorte, provavelmente será um dos dois últimos. Ou seja, assim como em Asgard, não posso errar, já que não estou de forma alguma pronto para lutar contra Thanos. Um dia, claro. Mas agora, digamos que diferentemente do hoje Dr. Destino, não sou arrogante o suficiente para não perceber quando estou em desvantagem. É por isso que estou jogando o jogo da longa espera. Além disso, quero que Loki venha à Terra nos próximos anos, pois isso me permitirá obter 2 joias do infinito com facilidade. Pobre Loki, ele nem percebe que enquanto tenta executar seus próprios planos, está, na verdade, agindo de acordo com os meus. Bem, que pena para ele.
Recostando-me na cadeira onde atualmente estou, no meu escritório na Embaixada da Letônia em Nova York, olhei para o céu noturno pela janela. Lentamente voltei meu olhar na direção do Harlan. Para as pessoas que estão observando, o Dr. Bruce Banner e Betty Ross me informaram há algumas horas que o casal cruzou a fronteira para o estado de Nova York, o que significa que a hora do Grande Verde está próxima. Bom, porque eu quero ver com meus próprios olhos o quão bem o Hulk pode esmagar. Espero não ficar desapontado. Capítulo 109. Harlan, Nova York, Nova York. É 4 de junho de 2010. Uma brisa suave soprava nesta noite quente de verão. Eu estava no telhado de um prédio perto do Graiburg College, pronto e esperando para ver em primeira mão do que o Hulk foi feito. O que é um pouco estranho. Embora Bruce Banner neste universo seja a cara de Mark Ruffalo, a versão do Hulk é a do filme de Edward Norton. Mas não é como se eu fosse questionar muito isso. Afinal, não importa a aparência dele, ainda é do Hulk que estamos falando. O mais forte que existe. Enquanto eu continuava esperando os eventos do filme começarem, alguém pousou ao meu lado. Esse alguém é Halo, a quem pedi para vir me ajudar com o assunto do Hulk, já que ela lidou tão bem com o assunto do Thor. Além disso, isso também é um treinamento para ela, para aprender a operar quando eu não estiver presente. O mesmo estou dando aos outros primarcas, considerando meus planos para o futuro. E com isso quero dizer alguma exploração espacial no estilo Star Wars. Mas isso fica para muito mais tarde. No momento estou lidando com o Grupo Gama, que não deixarei cair nas mãos de mais ninguém além das minhas. Dado como seres Gama estão relacionados a Green Door e One Below All, o que aprendi nos quadrinhos antes da minha morte prematura na minha vida anterior. Só de pensar nisso, um suor frio percorre todo o meu corpo. Ainda mais quando idiotas que não têm a mínima ideia do que estão enfrentando tentam colocar a mão numa questão como essa. Senhor, o General Ross e seus subordinados chegaram. Halo me disse. Ah, e falando em idiotas pensei. Ross está no topo da minha lista pessoal. Entendido. Eu respondi. Então comecei a realizar uma varredura telepática na área ao redor da faculdade, que eu havia feito meu pessoal evacuar sutilmente em preparação para a batalha que viria. Conforme minha varredura avançava, percebi o quão bem meu povo se saiu. Isso até que percebi uma mente bastante focada, seus pensamentos superficiais voltados para Banner. No instante em que percebi isso, comecei a penetrar ainda mais na mente deles, logo descobrindo a identidade do misterioso admirador de Banner. Era um agente da S.H.I.E.L.D., especificamente Anthony Tripletre, um dos personagens da série de TV Agentes da S.H.I.E.L.D. e um dos únicos agentes da S.H.I.E.L.D. verdadeiramente bons que existem. Temos companhia. Um agente da S.H.I.E.L.D. Eles estão vigiando Banner. Falei com Halo. Suas ordens? Ela perguntou. Deixe-o em paz por enquanto. Mas designe alguém para vigiá-lo e se ele for colocado em perigo, remova-o de lá. Eu ordenei. Então, telepaticamente relacionei a localização atual de Trip a Halo, que então seguiu minhas ordens enquanto eu terminava minha varredura telepática da área, não encontrando nenhum outro estranho, exceto Trip. Então, quando terminei, notei Bruce e Betty, a primeira acorrentada, sendo escoltados por soldados até Ross, que felizmente ainda é William Hurt neste universo e não meu garoto Harrison Ford como no novo filme do Capitão América que estava previsto para estrear antes de eu morrer. Porque eu me sentiria muito mal em enterrar o cara que interpretou Indiana Jones e Han Solo. É exatamente isso que vou fazer com Ross. Porque eu me recuso a deixar aquele homem ganhar poder como ele fez nos filmes. Não haverá nenhum presidente Ross aqui. Ou não. Quando eu terminar com ele, Ross não vai conseguir nenhum emprego como segurança escolar. Enquanto eu observava a prisão de Bruce se desenrolar diante de mim, vi Betty começar a gritar furiosamente com seu pai, sentindo mágoa e decepção nela. Enquanto isso, tudo que senti em Ross foi resignação, um senso de dever e até mesmo alguma ganância. Afastando-me de suas mentes, observei Betty bater em seu pai. Um pequeno sorriso apareceu em meu rosto por causa disso. Antes que ele começasse a forçá-la a entrar no mesmo helicóptero em que Bruce o havia colocado, que então decolou. Então, cerca de 10 minutos depois, Blanc atravessou a parede onde o laboratório de Cernes estava localizado, no estilo do Homem Cold, agora completamente transformado na abominação. E assim começa. Eu falei. Então falei com todos os meus subordinados pelo comunicador. Ok, pessoal, executem. Eu ordenei. Assim começou a operação Big Green. Terceira pessoa. Ponto de vista. Cortes e hematomas cobriam a maior parte do corpo do Dr. Samuel Stern, deitado no chão de seu laboratório parcialmente destruído. Um frasco de sangue irradiado com raios gama pairava sobre ele, perigosamente perto de rachar e vazar. No entanto, antes que isso acontecesse, as portas do laboratório se abriram e Jéssica, em seu traje de Mulher-Aranha, entrou, seguida por vários espartanos armados. Quando isso aconteceu, Samuel Stern olhou na direção deles. Oh, o que é isso? Ele perguntou. Um prazer, Dr. Stern. Jéssica respondeu. Meu nome é Jéssica. Agora ouça e ouça bem. Estou lhe oferecendo uma escolha agora que expirará nos próximos 5 minutos. Ou venha trabalhar para meu empregador ou fique aqui e seja preso pelo governo dos Estados Unidos, para quem você acabará trabalhando, não importa o que diga. Claro que o mesmo é verdade se você vier e trabalhar para meu chefe, mas pelo menos ele não vai fazer você trabalhar como um escravo. Então, o que vai ser? A primeira opção. Samuel respondeu, nem precisando de 1 minuto para pensar nas coisas. Excelente. Jéssica respondeu.
Ok, pessoal, vocês ouviram o médico. Mexam-se. Ela ordenou. Sim. Os guardas espartanos responderam em uníssono. Eles então começaram a limpar rapidamente o laboratório de todas as pesquisas e materiais relevantes, enquanto também cuidavam dos ferimentos de Sterne. Jéssica também garantiu que nenhum sangue gama se misturasse com o dele. Depois de ver como Emil Blanc ficou, ela não quis lidar com outra criação gama esta noite. Além disso, se isso acontecesse, ela tinha certeza de que Victor ficaria chateado, e isso ela não poderia permitir, não com um trabalho tão fácil. Em poucos minutos o laboratório estava completamente lotado. Uma vez foi Jéssica, os Spartans e Sterne a abandonaram. 5 minutos depois, Antoine Tripletre entrou correndo, com a arma em punho e pronta para atacar, apenas para ficar com uma expressão completamente confusa no rosto um segundo depois. O quê? Ele murmurou, continuando a olhar ao redor, finalmente parando depois de mais alguns segundos. Assim que ele fez isso, Antoine tirou um dispositivo de comunicação do bolso e o levou até a boca. Aqui é o agente Tripletre e estou solicitando reforços imediatos. O Dr. Samuel Sterne se foi. Repito, o Dr. Samuel Sterne desapareceu, junto com toda a sua pesquisa, pelo que parece. O diretor Fury precisa ser informado imediatamente. Ele falou com pressa, imaginando exatamente o que diabos estava acontecendo. Qual era a vontade de Dr. Destino? Capítulo 110. Terceira pessoa. Ponto de vista. Com uma expressão sombria no rosto, Bruce não pôde deixar de observar a abominação que ele ajudou a criar se aproximando cada vez mais do helicóptero. E Betty, olhando de canto de olho para ela e depois rapidamente de volta para a fera verde que ainda vinha em sua direção, Bruce tomou uma decisão. Droga, essa coisa não pode ir mais rápido? Ross exclamou para o piloto. Não, ótimo. Vou dar a ela tudo que ela tem, general. O piloto respondeu. Tudo bem então. Ross retrucou com raiva. Ele então voltou sua atenção para Blanc. Homens, permissão para abrir fogo. Mas general, esse é Blanc. Um dos soldados retrucou. Não mais. Agora ele é uma ameaça, assim como Hulk. Ross respondeu, dando a Bruce um rápido olhar antes de voltar sua atenção para Blanc, que agora estava quase em cima deles. Soldados, dei uma ordem a vocês. Abram fogo, agora, gritou Ross com uma voz autoritária. Olhando um para o outro por um rápido segundo, os soldados não hesitaram mais. Então eles abriram as portas laterais do helicóptero e começaram a atirar em Blanc. Só que cada tiro que eles acertavam nele simplesmente ricocheteava e não causava dano algum. Hehehe, isso faz cócegas. Blanc disse. Mas isso não é o suficiente para me parar. Ele gritou. Bruce assistia a tudo sabendo que Blanc estava absolutamente certo. Só havia uma coisa que poderia detê-lo. Cerrando os punhos, Bruce virou-se para Betty e então a beijou. Betty, eu te amo. Ele disse. O que, Bruce? Betty questionou. Só para ele pular da cadeira e começar a cair em direção ao chão. Ao ver isso, os olhos de Betty se arregalaram em terror total. Não. Ela começou a gritar a plenos pulmões. Bruce ficou feliz por ela se importar tanto com ele. Mas ele precisava fazer isso. Então, com determinação, ele fechou os olhos e esperou, até que finalmente chegou ao chão e bateu nele, criando uma pequena cratera no processo. Depois que isso ocorreu, Bruce simplesmente ficou deitado no chão, imóvel. Não. Betty continuou chorando. Só para ela parar quando Blanc finalmente os alcançou e agarrou a cauda do avião, tirando-o do curso. Ugh! Betty começou a gritar, completamente horrorizada. Enquanto isso acontecia, o corpo imóvel de Bruce no chão começou a se contorcer. Então continuou a fazer isso, à medida que começou a passar por uma transformação, crescendo mais e se tornando mais verde. Até que Bruce Banner finalmente se foi, e só restou Hulk. Abrindo os olhos, Hulk pulou da cratera e então avançou direto para Blanc, onde então deu um soco no rosto de seu companheiro mutante Gama. Hulk, esmague o monstro verde. Proteja Betty. Ele gritou. Enquanto isso, Blanc simplesmente sorriu. Finalmente. Um desafio. Ele falou. Assim que ele caiu no chão. O helicóptero agora livre de suas garras, que o piloto conseguiu estabilizar. Enquanto isso, Hulk se aproximou de Blanc no momento em que o monstro militar se levantou. Entretanto, antes que a batalha pudesse recomeçar, Blanc de repente se viu esmagado no formato de uma bola e levitando no ar. Que diabos? Ele gritou, tentando se libertar de sua nova posição. Mas não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia fazer nada. É inútil. Você não vai a lugar nenhum a menos que eu queira. Uma nova voz falou, pertencente a Susan Storm Duon, que estava descendo em um campo de força em forma de disco em direção a Blanc. Este último começou a encará-la com ódio, mas Susan não se importou. Enquanto isso, Hulk se preparava para atacar, só para parar quando seu rosto ficou cheio de chamas, cortesia de Johnny, que tinha chegado de avião. Uau, verdinho, não posso deixar você incomodar minha irmã. Ele falou. Rasgigra. Só para Hulk rosnar de volta. Hulk esmaga o Homem de Fogo. Então ele esmaga o Homem Verde que machucou Betty. Ele gritou a plenos pulmões. Mas antes que Hulk pudesse fazer qualquer outra coisa, Ben Green, em sua forma de coisa, veio atacando com seu cotovelo esquerdo para frente, desferindo um golpe direto em Hulk, que o fez voar para trás e para a mira de construção próxima. Mas ele rapidamente se recompôs. Enquanto ele fazia isso, Ben pousou na frente dele, estalando o pescoço de um lado para o outro. Desculpe por isso. Mas é o palito de fósforo que disse Granny.
Não posso deixar você incomodar Suzy agora. Além disso, eu sempre quis ver como eu me comparo com o Hulk. Ben falou. Hulk esmaga a pedra laranja, cara. Hulk gritou. Sim, eu gostaria de ver você tentar, disse Ben. Hulk então avançou, enquanto Ben fez o mesmo ao mesmo tempo. Os dois se alcançaram e socaram em sincronia, seus punhos colidindo e criando uma onda de choque que começou a devastar a área ao redor deles. Depois dessa troca de golpes, Ben e Hulk simplesmente começam a se socar sem se conter. Trocando golpes, nenhum dos dois recuou. Enquanto isso acontecia, Johnny estava transmitindo a luta inteira em seu celular. Olá a todos os fãs de F4. Estamos aqui no Harlem, Nova York, onde o grande rochedo laranja Ben está atualmente enfrentando o único e inigualável Hulk. Ele falou ao telefone. Enquanto isso, Susan cuidou de Blanc. O homem agora inconsciente e tendo se transformado de volta ao normal. Desde que Susan fez o campo de força que ela colocou ao redor dele hermeticamente fechado. Olhando para seu corpo inerte, Susan desfez o campo de força ao redor dele. Enquanto isso acontecia, um portal mágico se abriu sob Blanc e o levou para um local diferente. Cortesia de Victor, que flutuou até Susan e depois fechou o portal. Obrigado, querida. Victor respondeu, já que ele tinha acabado de garantir Emil Blanc, que era parte dessa operação em primeiro lugar. E ele também recebeu uma ligação de Jessica dizendo que a Cernes havia concordado em vir e trabalhar com ele, dando a ele mais uma mente brilhante em seu canto, embora ele tenha que ficar de olho em um muito mais do que nos outros, já que ele não quer lidar com uma versão do líder neste universo, principalmente alguém que já tem bastante intelecto. Sim, não, obrigado. Agora só falta uma parte da missão. Voltando seu olhar na direção de Hulk, que ainda estava lutando contra Ben, Victor flutuou até os dois, sentindo as ondas de choque da briga, fazendo-se perguntar se ele conseguiria suportar um soco com força total de Ben ou do Hulk como ele está agora. Sem nenhuma camada adicional de proteção, exceto sua armadura. Alimento para o pensamento, já que ele não vai testar essa teoria hoje à noite. Chegando cada vez mais perto, mas não antes de usar sua tecnopatia para alterar a transmissão ao vivo da luta de Johnny, ele finalmente alcançou os dois lutadores. Victor então lançou vários feitiços calmantes em Hulk. Em poucos minutos, o grandalhão foi derrotado e voltou à forma de Banner. Quando isso ocorreu, Victor acenou com a mão e abriu um portal sob Banner, pelo qual ele caiu. Então, uma vez que ele fez, Victor fechou. Ele então flutuou até Ben. Então, como foi? Uma das primeiras vezes que realmente tive que testar minha força desde que ganhei meus poderes. O Hulk não era moleza e teria acabado comigo se eu tivesse parado por um segundo. Ben explicou. Victor assentiu com a cabeça. Entendido. E obrigado mais uma vez. Ele disse. Não tem problema. Quero dizer, depois de tudo que você fez por mim, por Alicia, pelo resto de nós, isso não é nada em comparação. Além do mais, eu não ia ficar sentado e deixar dois grandes monstros verdes destruírem minha cidade. Ele disse. Eu entendo isso. Victor falou. Ele então se despediu, encerrando a operação, Grande Verde. Pelo menos na primeira fase. Agora era a fase 2.